Nós somos salvos pela graça, mas não foi de graça. Custou sangue, dor, abandono e juízo. Vamos falar da cruz de Cristo? Bom, antes mesmo da cruz, dos pregos, do açoitamento, Jesus já estava em colapso. No Getsemane, as escrituras dizem que ele entrou em agonia. E Lucas, que era médico, ele registra esse detalhe clínico dizendo que o suor de Jesus se tornou como gotas de sangue caindo no chão. A medicina chama isso de hematidrose, que é uma condição rara causada por um estresse psicológico extremo, quando existe a ativação máxima do sistema nervoso simpático, que é o sistema responsável pela luta e fuga. Bom, a angústia emocional é tão intensa que rompe os capilares em volta das glândulas sudoríparas, que são responsáveis pelo suor. E o corpo começa a sangrar porque a alma já está esmagada. Jesus, ele ainda não tinha sido tocado por homens, mas ele já estava sendo esmagado pelo peso daquilo que viria. Essa condição deixa a pele extremamente sensível, frágil e dolorida. Então, isso significa que quando os açoites começaram, ele já não estava inteiro. O açoite romano não era disciplinar, ele era quase uma sentença de morte. Porque os golpes eles eram muito brutais e sem misericórdia. E o flagrum que era usado, ele era feito com tiras de couro, com pedaço de ossos, pedaço de metal, e ele rasgava a pele, ele arrancava a carne, ele dilacerava os músculos e vasos, e ele expunha os ossos. E muitos morriam ali mesmo, por causa do choque hipovolêmico, por causa do que é causado por causa da perca de sangue massiva, ou da hemorragia. Mas Jesus sobreviveu, não porque ele foi poupado, mas para sofrer mais. E é preciso a gente entender que a cruz romana ela não foi criada apenas para matar, mas para humilhar, torturar e prolongar o sofrimento até o limite suportável. No mundo romano, a crucificação não era apenas uma pena capital, ela era considerada a morte mais vergonhosa, a morte mais desonrosa e degradante que existia naquela época, a ponto de quase nenhum cidadão romano ser crucificado, porque era vista como uma morte indigna demais. O objetivo da crucificação não era só matar, mas expor, ridicularizar e advertir. É isso que acontece com quem desafia Roma. Para os judeus, isso ainda era mais grave, porque em Deuteronômio 21, 23, é dito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. O nome da família ficava manchado e para muitos era melhor nem mencionar o parente crucificado na genealogia. A crucificação, a cruz, não era apenas a dor, mas era a vergonha pública. A perda severa de sangue, a queda de pressão e a fraqueza extrema explicam por que Cristo não conseguiu carregar sozinho a trave horizontal da cruz, que pesava em média de 30 a 50 quilos por quase 1 quilômetro até o Gólgota. Cristo ele caminhou sob dor, sobre desidratação, exaustão, até que Simão de Cirene foi constrangido a ajudá-lo. E é significativo que os evangelhos eles não relatem nem descrevam queda no meio do caminho. Mas ainda assim, ele estava tão fisicamente esmagado que outro homem precisou carregar a cruz por ele. E isso só acontecia quando existia risco real de que o condenado morresse antes de ser crucificado, que era algo que os romanos não desejavam. Então, depois de tudo isso, vieram os pregos. Os pregos não foram cravados na palma da mão, que não suportaria o peso do corpo, mas provavelmente entre o rádio e a una, atravessando uma região por onde passa o nervo mediano, que causa uma dor elétrica lancinante e contínua. E a cada respiração exigia
um movimento, e cada movimento reacendia essa dor em Jesus. Os pés, eles também foram pregados, em alguns casos juntos, e em outros separados. E geralmente era através ou do calcânio ou dos metatarsos, atingindo um tecido rico em terminação nervosa. Empurrar o corpo contra os pés não era um alívio, mas era a única forma de respirar. A crucificação ela mata principalmente por asfixia, e os braços elevados fazem com que o tórax permaneça expandido. O condenado ele consegue inspirar, mas ele não consegue expirar completamente. O ar ele fica preso dentro dos pulmões. E para expirar, é necessário forçar o corpo contra os pés, levando ele para cima, rasgando ainda mais a carne já ferida. Com o tempo, o corpo entra em uma exaustão respiratória, e cada fôlego ele é conquistado com uma extrema dor. Sobre a cabeça de Jesus foi colocada uma coroa de espinhos, que foi pressionada contra o couro cabeludo, que é uma das regiões mais bem vascularizadas do corpo humano. Agora imagina o sangue escorrendo pelo rosto daquele que é a imagem exata do Deus invisível. O Rei dos Reis ele foi zombado e humilhado como um falso rei. A crucificação ela também era humilhação pública, então muitos eram expostos nus no madeiro. E o Filho do Deus Eterno, ele foi despido da honra, da dignidade e do respeito. Ele foi desprezado, ele foi ridicularizado, zombado e tratado como escória. E ficou pendurado ali por 6 horas. A sede, a dor, a desidratação extrema, o choque, a asfixia progressiva. Bom, quando o soldado perfurou o lado, saiu sangue e água, o que indica possivelmente um derrame ou pleural ou pericárdico, que é um forte sinal de que ele já estava morto. Mas tudo isso, por mais brutal que seja, não foi o pior. O pior aconteceu quando a cruz deixou de ser apenas um instrumento de tortura romano e se tornou o altar de juízo divino. Naquele madeiro, a ira de Deus contra o pecado não foi ignorado e nem relativizado. Ela foi derramada até a última gota. Aquele que não tinha pecado se fez pecado. Ele não apenas carregou a nossa culpa, ele se tornou a nossa culpa. A nossa impureza, a nossa rebeldia, a nossa imoralidade, idolatria, orgulho, a nossa imundícia foram colocadas sobre ele. O justo foi tratado como injusto. O Pai olhou do céu e viu uma massa de iniquidade, pecado e transgressão. E a ira e castigo de Deus pelos nossos pecados foi lançado sobre ele. E então o horror supremo aconteceu. O Pai afastou o rosto. O Filho, ele experimentou o abandono que o pecado merece. Ele bebeu até a última gota daquele cálice amargo da ira de Deus. Foi do agrado do Pai moê-lo, não por crueldade, mas por justiça, porque a justiça não podia ser violada. O Pai não podia aceitar o pecado para nos aceitar. E o amor não podia ser negado. A condenação, que era nossa, caiu sobre ele. E aquela dívida que a gente jamais poderia pagar foi quitada pelo sangue dele. Por isso é que ele declarou tetelestai, que era um termo grego usado em recibos daquela época, para indicar que uma dívida ela havia sido paga completamente. Nada mais restava para ser cobrado. Nenhuma condenação para aqueles por quem ele pagou. Se os discípulos tivessem inventado uma religião, eles jamais escolheriam a cruz, jamais diriam que Deus morreu humilhado, jamais fariam da vergonha o centro da fé. A cruz não é propaganda, ela é confissão. Ela não foi escolhida porque ela é bonita, ela foi escolhida porque ela é real. A medicina ela explica como o corpo de Jesus morreu. O Evangelho revela por que ele morreu e por quem ele morreu. Nós somos salvos pela graça, mas que ninguém ouse esquecer o preço que ela custou. Ela custou o Filho de Deus, ela custou o sangue inocente, custou o abandono e custou o Deus encarnado. Ele vive.